Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. O Harry é o pseudônimo literário de William Sidney Porter, nascido em 1862 na Carolina do Norte e falecido em 1910 em Nova York, Estados Unidos. De origem pobre, autodidata, passou anos de dificuldades econômicas e reagiu a elas, criando para si um rico mundo de fantasia. Depois de abandonar a profissão de bancário pela de jornalista, foi denunciado por irregularidades que teria cometido no banco em que trabalhava. Fugiu para Honduras, mas regressou por causa do adoecimento de sua mulher, que morreria pouco depois, e entregou-se às autoridades. Na prisão, na qual foi condenado a 5 anos e depois reduzidos a 1/3, começou a escrever contos que, publicados em jornais, obtiveram grande sucesso. Diversos desses contos são pequenas obras-primas, destacando-se neles a observação minuciosa, muitas vezes impiedosa, mas simpática, de múltiplos aspectos da vida social norte-americana. Suas narrativas, aparentemente simples, têm enredos incomuns e finais surpreendentes, sendo estruturadas com muita habilidade e notável poder de representação da realidade cotidiana. De O. Henry, o romance de um corretor atarefado. Pitcher, empregado de confiança do escritório do corretor Harvey Maxwell, deixou que uma expressão de interesse e surpresa moderados se lhe estampasse na face habitualmente inexpressiva, quando o patrão ali entrou bruscamente às 9h30, acompanhado de sua jovem estenógrafa. Com um vigoroso "Bom dia, Preacher", Maxwell precipitou-se para a sua escrivaninha como se fosse saltá-la e mergulhou de pronto na enorme pilha de cartas e telegramas que o esperava. A moça era estenógrafa de Maxwell havia 1 ano. Era bonita, de maneira decididamente anti-estenográfica. Adiantara-se a pompa do atraente penteado a pompadour. Não usava colares, pulseiras ou broches, nem tinha aparência de quem aceitasse prontamente convites para o almoço. Seu vestido simples era de cor cinza, mas ressaltava-lhe a figura com fidelidade e descrição. No elegante chapeuzinho preto, via-se uma asa auriverde de arara. Naquela manhã, ela estava suave e timidamente radiante. Os olhos brilhavam-lhe sonhadoramente. Suas faces tinham o genuíno aveludado do pêssego, e sua expressão era de felicidade, com laivos de reminiscência. Pitcher, ainda moderadamente curioso, deu-se conta de uma diferença nas maneiras da moça. Em vez de ir diretamente para a sala ao lado, onde ficava sua mesa, ela permaneceu, meio indecisa, no escritório geral. A certo momento, aproximou-se da mesa de Maxwell, ficando perto o bastante para ele se aperceber de sua presença. Mas a máquina sentada à mesa nada mais tinha de humano. Era um atarefado corretor nova-iorquino, movimentado por rodas zumbidoras e molas tensas. "Bem, o que há? Quer alguma coisa?" perguntou Maxwell rispidamente. A correspondência recém-aberta jazia com um monte de neve artificial sobre a escrivaninha atulhada. Seus olhos cinzentos e percrustadores dardejavam um olhar impessoal e brusco sobre a moça. "Nada", respondeu a estenógrafa, afastando-se com um sorrisinho na face. "Mr. Pitcher", disse ela ao empregado de confiança, "Mr. Maxwell não lhe disse nada ontem acerca de contratar outra estenógrafa?" "Disse", respondeu Pitcher. "Ordenou-me que lhe arranjasse outra. Notifiquei a agência ontem de tarde para que mandasse algumas candidatas hoje de manhã. São 9h45 e por enquanto não apareceu nenhum chapéu estapafúrdio, nenhuma mascadora de chiclete por aqui." "Vou então fazer o trabalho de costume", disse a jovem, "até que venha alguém preencher a vaga." Dirigiu-se em seguida para sua escrivaninha e dependurou o chapeuzinho preto com a asa auriverde de arara no lugar habitual. Quem nunca contemplou o espetáculo de um atarefado corretor de Manhattan atendendo a um acúmulo de negócios
não pode exercer a profissão de antropólogo. Canta o poeta a hora da azáfama da vida gloriosa. A hora do corretor não é apenas de azáfama, mas seus minutos e segundos se apinham, agarrados às alças, tanto na plataforma dianteira como na traseira. Assim era o dia afanoso de Harvey Maxwell. O teletipo pôs-se a desenrolar espasmodicamente seus rolos de fita. O telefone de mesa teve um ataque crônico e não parou de tilintar. Gente começou a apinhar-se no escritório e a chamá-lo por sobre a grade divisória, jovial, ríspida, rancorosa, excitadamente. Os mensageiros entravam e saíam com recados e telegramas. Os empregados do escritório pulavam de cá para lá como marujos durante uma tempestade. Mesmo o rosto de Pitcher exibia algo que lembrava vagamente a animação. Na bolsa havia furacões, avalanchas, nevascas, glaciares e vulcões, e essas perturbações dos elementos eram reproduzidos em miniaturas nos escritórios dos corretores. Maxwell empurrara a cadeira contra a parede e fazia negócios no estilo de um dançarino. Pulava do telefone para o teletipo, da mesa para a porta, com a agilidade adestrada de um arlequim. Em meio a essa crescente e importante lufa-lufa, o corretor deu-se subitamente conta da presença de uma franja de cabelo dourado sobre uma mantilha oscilante de veludo e plumas de avestruz, de um casaco que imitava pele de lontra e de um colar de contas tão graúdas quanto os nozes, que terminava perto do chão com um coração de prata. Havia uma senhorita muito senhora de si ligada a esses acessórios, e Pitcher ali estava para apresentá-la. A moça da agência de estenógrafas que veio saber do emprego, disse ele. Maxwell voltou-se com as mãos cheias de papéis e fitas do teletipo. Que emprego? Perguntou franzindo as sobrancelhas. Emprego de estenógrafa, respondeu Pitcher. O senhor me disse ontem para telefonar à agência e pedir que nos mandassem uma hoje de manhã. Você está ficando doido, Pitcher, disse Maxwell. Por que cargas d'água eu lhe daria tais instruções? Miss Leslie mostrou-se perfeitamente adequada durante este ano em que esteve conosco. O emprego será dela enquanto ela quiser permanecer nele. Não há vagas aqui, minha senhora. Suspenda a ordem que deu à agência, Pitcher, e não me traga mais nenhuma candidata aqui. O coração de prata deixou o escritório balançando-se e colidindo por conta própria contra os móveis, à medida que dali se retirava. Pitcher aproveitou a oportunidade para observar ao guarda-livros que o velho parecia tornar-se cada vez mais distraído e desmemoriado. O corre-corre e o ritmo dos negócios se tornavam mais apressados e violentos. Na bolsa estavam leiloando alguns lotes de ações das quais os clientes de Maxwell eram grandes investidores. Ordens de compra e venda iam e vinham tão céleres quanto o voo de andorinhas. Alguns dos títulos do próprio Maxwell oscilavam, e ele trabalhava com uma máquina possante, delicada, de alta velocidade, retesada ao máximo a todo vapor, precisa, sem excitações, sempre com a palavra e a decisão adequadas, sempre pronta a agir com a exatidão de um relógio. Títulos e ações, empréstimos e hipotecas, margens e valores, era todo o mundo das finanças, e nele não havia lugar nem para o mundo humano, nem para o mundo da natureza. Quando se aproximou a hora do almoço, houve uma leve pausa na azáfama. Maxwell ficou sentado à mesa com as mãos cheias de telegramas e memorandos, uma caneta tinteiro presa à orelha direita, o cabelo caindo-lhe em fios desordenados sobre a fronte. Sua janela estava aberta, pois a bem-amada zeladora, a primavera, insuflara um pouco de calor nos registros despertos da terra. E pela janela veio um odor vadio, talvez extraviado, um odor delicado e doce de lilazes, que mobilizou o corretor durante um momento, pois esse odor pertencia a Miss Leslie, era dela, só dela. O odor a pôs vividamente, quase tangivelmente em presença de Maxwell. O mundo das finanças amesquinhou-se subitamente às proporções de um grão de poeira, e ela estava na sala ao lado, a 20 passos de distância. Por Deus, vou fazê-lo agora, disse Maxwell em voz audível. Vou pedi-lo em casamento agora mesmo. Por que será que não o fiz antes?
Interrompeu no escritório interno com a pressa de um corretor a descoberto em busca de cobertura. Investiu para a mesa da estenógrafa. Ela olhou com um sorriso. Um rubor delicado coloriu-lhes as faces. Seus olhos eram francos e doces. Maxwell apoiou um dos cotovelos à mesa. Tinha ainda ambas as mãos ocupadas com papéis e a caneta continuava empoleirada sobre sua orelha. Miss Leslie, começou apressadamente. Tenho apenas um instante disponível. Quero dizer-lhe algo neste instante. Quer ser minha esposa? Não pude fazer-lhe a corte como se costuma fazer, mas eu a amo de verdade. Responda depressa, por favor. Aqueles sujeitos estão arrancando o tutano da Union Pacific. O que é que está dizendo? Exclamou a jovem. Pôs-se de pé e ficou a olhá-lo de olhos arregalados. Mas você não entende? Disse Maxwell teimosamente. Quero que se case comigo. Amo a Miss Leslie. Queria dizer-lhe isso e aproveitei este minuto em que as coisas se acalmaram um pouco. Estão me chamando ao telefone agora. Diga-lhes que esperem um instante, Pitcher. Você não aceita, Miss Leslie? A estenógrafa agiu de modo muito estranho. A princípio pareceu atônita. Depois lágrimas começaram a correr-lhe dos lindos olhos. Por fim, sorriu por entre elas radiosamente e passou o braço com ternura pelo pescoço do corretor. Agora compreendo, disse com voz carinhosa. Foi esse velho negócio que durante algum tempo lhe varreu tudo demais da cabeça. Fiquei com medo no começo. Não se lembra, Harvey? Casamo-nos ontem à noite às 8 horas na igrejinha da esquina. Vocês ouviram O Romance de um Corretor Atarefado, de O. Henry. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.